Então vamos lá. E na gestão do seu tempo, como que isso daqui tudo vai influenciar na sua gestão do tempo? Como isso daqui vai influenciar? Como cada padrão vai poder agir? O que vai ter de bom e o que vai ter de ruim? Então, começando novamente, vamos pelo D, de dominante. O que o dominante faz com a gestão do tempo dele? Na gestão do tempo, o que o dominante é? O dominante é aquela pessoa que você fala com ela assim, tem que fazer, e ele já faz de imediato. Isso é ótimo. Por quê? Porque ele não perde tempo. Coisas que são urgentes, principalmente, têm que ser feitas de imediato. Porque coisas urgentes são coisas que mais para frente eu vou estar falando isso com você aqui no curso. Coisas urgentes é o que você deixou de fazer, que você tinha que fazer e deixou de fazer. Então, o que era principal, importante ser feito, se tornou urgente. Ou então são coisas que apareceram do nada, ou seja, coisas que você não controla, que você não previa que iria acontecer, ou seja, você está andando, pneu do carro furou. É urgente, você está indo para um lugar, você precisa primeiro consertar o pneu do carro, porque senão você não vai chegar onde você tem que chegar. Então virou uma urgência que você tem que resolver. O D, ele resolve as urgências rápido, ou seja, apareceu, é algo que ele não tinha controle, mas ele viu que tem que resolver, ele vai lá e age rapidamente. Isso faz com que a gestão do D fique muito dinâmica e rápida de ser resolvida. Ele não demora a tomar as suas decisões. No entanto, o D age muito pela impulsão. Ele é impulsivo para resolver as coisas. Ele já quer logo resolver de imediato, o que leva a tomar muitas decisões precipitadas. E quando você toma alguma decisão precipitada, há a necessidade, muitas vezes, de refazer todo um processo. Então, em vez de você ganhar tempo, você acaba perdendo tempo quando você age pela impulsão. Você quer resolver logo, você quer ser rápido no que você quer fazer, então você acaba fazendo às vezes errado, então tem que voltar e refazer todo o caminho. Bom por um lado, ruim por outro. Então, controle as suas emoções, tenha inteligência emocional se você é D, para saber como você vai agir em cada momento. Pense, raciocine, visite as outras letras também do DISC. Então nós temos aqui o I. O que é o I? O I é aquela pessoa que gosta de tudo muito bonito, florido, ele gosta de apresentar, é influência, ele quer que as pessoas tenham atenção. Então a sua agenda vai ser cheia de coisas importantes, mas ele quer que a sua atividade ela seja mostrada e que as pessoas vejam o que ele está fazendo. Então ele acaba se aparecendo muito mais na sua gestão do tempo, querendo mostrar o que ele faz. Eu quero mostrar, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. E nesse querer mostrar o que ele faz, muitas vezes ele vai acabar deixando de fazer o que realmente importa para fazer aquilo que ele acha que as pessoas vão achar que é interessante. Ou seja, está todo mundo estudando inglês. Então também tem que estudar inglês. Então tem que mostrar para os outros que eu estou estudando inglês. Então eu me dedico na minha gestão do tempo para mostrar que eu sou um estudante de inglês, por exemplo, e abro mão de estudar aquilo que eu realmente tenho que estudar, porque eu quero mostrar para as outras pessoas. No entanto, também o I, nessa questão da influência, ele vai querer também mostrar aquilo que ele faz para influenciar outras pessoas a melhorar a gestão do tempo. Isso é importante no I também. Esse daqui da estabilidade. Quem está aqui na estabilidade, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar fazer com que a sua gestão do tempo ela seja também a gestão do tempo das outras pessoas. Ou seja, quando o S toma a sua decisão de fazer a sua gestão do tempo, ele vai montar a sua agenda, por exemplo, ele pensa, peraí, se eu fizer isso daqui, como é que o fulano de tal vai ficar visado dentro dessa minha agenda? A minha esposa, os meus filhos, ele pensa muito nos outros e acaba com isso gerindo o seu tempo para outras pessoas e não para si. E ao fazer isso, ele se dedica mais ao outro do que a si, ele deixa de fazer aquilo que é importante para si. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui em uma das nossas aulas falando sobre a minha esposa. No dia que, novamente eu dou um exemplo da minha esposa aqui. No dia que eu fui gravar sobre a inteligência emocional, e ela queria ir comigo, e eu falei que não havia necessidade dela ir, né? E ela também queria que eu ficasse com ela, e eu não poderia ficar. Então ali, se eu me deixo levar pelo S, né? Eu quero manter essa habilidade, eu vou agir pela emoção, a minha gestão do tempo seria para ela. Então,
ou eu ficaria com ela e deixaria de gravar, ou seja, eu ficaria com ela, mas ficaria com peso de não fazer algo que eu tenho a responsabilidade de fazer, ou então eu levaria ela comigo e chegaria lá, ela estaria cansada, com sono por conta do serviço, e então, de certa forma, também iria me atrapalhar, ou seja, seria ruim para ela e seria ruim para mim. Então, eu não pude fazer a minha gestão do tempo pensando nela. O S, ele vai fazer muitas vezes a gestão do tempo pensando na outra pessoa, sendo que ele tem que pensar mais em si, porque sem ele não consegue fazer a gestão do tempo para a outra pessoa, ele não consegue se dedicar a outra pessoa se ele não se dedicar a si primeiro, se ele não tiver as suas prioridades estabelecidas. Já o C, que é aquela pessoa que vai fazer a agenda, é aquele que eu tenho que fazer minha agenda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar o meu PowerPoint, ou eu tenho que montar o meu Excel, eu tenho que ir lá para a agenda do Google, eu tenho que deixar tudo minuciosamente, cortar o significa tal coisa, a outra coisa significa tal coisa, de manhã, de tarde, de noite, eu vou lá minimamente. E aí, você já começou a fazer sua gestão do tempo? Não, eu estou preparando ainda para que quando eu começar a fazer, ela seja a melhor gestão do tempo que vai existir. Ele acaba procrastinando a gestão do tempo dele, porque ele pensa tanto em tantas coisas que tem que fazer e acaba deixando de fazer o que tem que ser feito. Ou seja, o C, ele precisa ter um pouco mais de ação do D. Ou seja, não, tá aqui, uma coisa que vai salvar o C é ele pensar a seguinte frase: feito é melhor do que perfeito. Sabe? O C, ele quer muito perfeccionismo. Ele quer deixar a agenda dele pensada até nos segundos e milésimos do que ele vai fazer. E às vezes, por tanto pensar nisso e se achar incapaz de colocar em prática, a gestão do tempo dele não sai do papel. Então, o C, ele precisa pensar um pouco mais assim, olha, eu preciso fazer a minha gestão do tempo. Ainda não está perfeito, mas vai se aperfeiçoando com o tempo. Então, cada um desses padrões aqui de comportamento vai influenciar na sua gestão do tempo de alguma forma boa ou de uma forma ruim, né? O C, acabei falando só a parte ruim do C. Só que o C, quando ele pensa minuciosamente, ele acaba pensando nos detalhes, que é muito importante, coisa que o D não faz na hora de pensar na gestão do tempo dele. Às vezes ele não se atenta aos pequenos detalhes que o C se atenta e acaba fazendo bem perfeito, muito bem feito as coisas do C. E o D às vezes deixa de fazer e tem que retornar para refazer a sua gestão do tempo. O C, ele não quer exatamente fazer o que o D faz, fazer errado e ter que voltar para refazer, mas acaba deixando de fazer. Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Então, quando você tem a sua inteligência emocional, você entende qual é o seu padrão comportamental. Então, quando as suas emoções vêm, você sabe lidar com elas e agir da melhor maneira possível, porque você entende a emoção, você tem controle sobre ela, você exerce controle sobre ela e você entende o seu padrão de ação, então você age da melhor maneira possível. Dessa forma, você vai ter um crescimento pessoal gigantesco e vai viver uma vida acima da média. Eu tenho certeza disso. Então, bora para o nosso próximo módulo? Vem comigo!